Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santa Paulina. E ela dizia assim: Nunca, jamais desanimeis, embora venham ventos contrários. E nesse sentido, nos ensina a manter a esperança, mesmo nas maiores provações. Diante dos ventos contrários da vida, doenças, rejeições, injustiças, devemos buscar a confiança em Deus e permanecer firmes. E nesse sentido, a primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 41, dos versículos 55 a 57, capítulo 42, versículos 5 ao 7 e versículos 17 ao 24. Entramos agora na história de José. E o que nós temos no versículo 55 é algo já bem chamativo, que fala sobre quando a fome cobriu toda a terra do Egito. O povo clamou ao faraó por pão, e o faraó disse a todos os egípcios: Ide a José e fazei o que ele vos disser. E aqui encontramos uma realidade dramática: fome, crise, desespero. Mas no coração da crise, Deus age em silêncio. O que parecia derrota para José, vendido pelos irmãos, injustiçado, preso, tornou-se plano de salvação. E nesse sentido, na teologia da providência, São Tomás de Aquino nos ensina que a divina providência ordena tudo ao bem, inclusive os males, que Deus permite para deles tirar um bem maior. José, homem de sofrimento, se torna sinal da sabedoria de Deus, que não falha, mesmo quando não entendemos os caminhos que ele permite. E vejamos bem, a nossa caminhada de fé é repleta de desafios, de conflitos, de embates, debates, as dificuldades da própria vida, dos relacionamentos, enfim. A própria existência humana é carregada de vários desafios, e tais desafios requerem de nós uma aproximação com Deus. A busca incessante da graça de Deus em nossas vidas. E podemos, a partir de toda essa experiência de sofrimento, até mesmo em momentos de decadência, tudo isso servir para moldar o nosso ser para um eventual crescimento. Vejamos que José, aquele que rejeitado, agora é exaltado e salvador. Ele era governador da terra e era ele quem vendia trigo a todo o povo. E José é apresentado como aquele que tem o pão da vida. Os irmãos o haviam rejeitado, mas agora dependem dele para viver. E na tradição patrística, vê em José uma figura profética de Cristo, rejeitado pelos seus, conforme está em João, capítulo 1, versículo 11, humilhado, vendido por moedas, mas exaltado por Deus e feito salvador do povo. Como confirma Santo Ambrósio, José prefigura Cristo, ambos foram odiados pelos irmãos, vendidos, humilhados e depois glorificados para salvar os que rejeitaram. José, portanto, é tipo do Redentor que transforma rejeição e reconciliação. E vejamos que nós não nascemos para sermos rejeitados. E quantas vezes nós passamos por provações sem entender o porquê? Temos a oportunidade de um crescimento espiritual, mas muitas vezes nós ficamos aprisionados a uma mentalidade, a pensamentos que, ao invés de nos aproximar da sabedoria divina, pode nos levar a um afastamento. E na dinâmica de toda
essa dependência agora de José, ao invés de ele aplicar uma lógica de vingança, ele escolhe o perdão. Ele é a imagem do justo ferido que, mesmo no poder, prefere a reconciliação à vingança. E muitas vezes em nossas vidas temos a oportunidade de perdoar, de agir de forma diferente, mas não conseguimos esquecer uma traição, não conseguimos esquecer uma ofensa, ou muito menos outros tipos de comportamento referente a nós. Mas ao olharmos para tal sentido, temos que buscar a providência de Deus que não falha, e a providência de Deus não é somente providenciar bens materiais, mas providenciar uma salvação espiritual. E a salvação espiritual se dá na própria vida. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 10, dos versículos 1 ao 7, narra exatamente que Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. A primeira ação de Jesus não é enviar, mas chamar. No meio das multidões, ele olha, distingue, convoca. O chamado de Cristo é pessoal, concreto, transformador. E Santo Agostinho, ao comentar o chamado dos discípulos, diz: Deus te criou sem ti, mas não te salvará sem ti. Ele te chama para que livremente respondas ao amor que te precede. E esse chamado é mais do que uma missão externa, é um encontro interior que dá sentido à existência. O existencialista cristão Gabriel Marcel dizia: ser é ser chamado pelo nome por alguém que me conhece mais do que eu mesmo. E Cristo pronuncia o nome de cada um, como um escultor que já vê a obra em meio ao mármore. Ele sabe do que ele está falando. E há os nomes na lista. Primeiro Simão, chamado Pedro. E Mateus faz questão de listar os nomes. Para Deus, você não é um número, nem uma função. Você é uma história viva, com feridas e promessas. Pedro, impulsivo, frágil, mas firme em potencial. Tomé, questionador, mais fiel. Judas, escolhido mesmo com sua sombra. E esta lista revela que a graça não exclui a luta interior. Deus chama não porque somos prontos, mas porque Ele quer nos transformar na missão e devemos acatar isso em vida. Antes da salvação ser universal, antes da missão se tornar para muitos, a missão é próxima, concreta, doméstica. Jesus envia os discípulos à própria casa, aqueles que talvez mais o conhecem e mais o resistam. E essa ordem é profundamente existencial. É mais difícil anunciar onde nos conhecem bem, é mais doloroso falar do Evangelho àqueles que sabem das nossas fraquezas, olham para nós até mesmo com desconfiança. Mas é aí que o Evangelho começa a purificar a realidade. E tal purificação passa também pelo nosso próprio testemunho. E o nosso testemunho deve ser de uma constante busca pela graça de Deus que deve operar em nossas vidas. É uma experiência mística. Karl Rahner, o teólogo jesuíta, escreveu que o cristão de amanhã será um místico, alguém que experimenta Deus, ou não será cristão. A missão começa na intimidade, onde somos mais vulneráveis, e que a graça de Deus possa operar em nossas fraquezas para nos tornarmos mais aptos à missão. Santa Paulina, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.